De imprensa, na manhã de hoje, o governador Mauro Mendes admitiu falha em estudos para obras do Portão do Inferno. A reportagem de José Porto. Vamos ver. Está ao vivo? Ele está ao vivo? Então vamos lá, ao vivo com o José Porto. José Porto, até agora eu estou meio congelado aí, tentando entender essa posição do governador Mauro Mendes com relação ao Portão do Inferno. Você vai trazer detalhes para mim, porque eu não estou acreditando, e é claro que depois eu vou comentar com relação a essa situação. Boa noite. Boa noite, Haroldo. É você que está ao vivo com a gente aqui no Cidade Alerta Mato Grosso. Realmente, Haroldo, na realidade uma mudança de rota até do que vem acontecendo ali da MT-251, na altura do quilômetro 43, no Portão do Inferno. A gente lembra que isso já vem se arrastando há um ano, pelo menos, né? Primeiro começaram os desmoronamentos lá da encosta, o risco de acidentes, da queda ali, né? Justamente onde tem aquela curvinha bem fechada ali do Portão do Inferno, e o medo era muito grande. Primeiro interrompeu o tráfego de veículos pesados, nós ficamos com várias interrupções também para tráfego de veículos, inclusive com o período chuvoso. E o governo até então conseguiu aprovar um projeto junto ao IBAMA, os órgãos ambientais, o próprio governo federal, para fazer o retaludamento ali daquela parte do Portão do Inferno. A obra vinha um pouco devagar, colocaram ali nas laterais aquelas telas, né, de proteção, só que desde o princípio, Haroldo, houveram alguns movimentos, questionamentos de cientistas, de geólogos que analisam e que acompanham toda aquela questão ali das encostas, né, dos paredões, que é o material, né, arenito, ou seja, é bastante mole, e sempre os cientistas colocaram de alguma maneira que seria complicado fazer uma obra dessa monta e que não teria uma certa viabilidade. E houve aquela discussão toda. Claro que o governo partiu em busca de soluções imediatas, porque a cidade de Chapada dos Guimarães acabou isolada da capital e não tinha uma estrada de acesso, né, com viabilidade, digamos assim, para o município. Até então era só essa estrada. Tem aquela MT que passa ali por Manso, Sala em Cima e Água Fria, mas é uma MT que ela não é pavimentada, é um acesso difícil, complexo, é complicado para quem passa, inclusive com veículos pesados. E aí seria aquela rota, né, Haroldo, que a gente conhece, de dar uma volta de mais de 200 quilômetros para ir em Chapada, que é indo pelo 163 até Campo Verde, depois você segue lá em Campo Verde e vai ao sentido contrário para Chapada. Pois bem, Haroldo, o que acontece? Agora o governador aponta que estudos mais aprofundados da parte geológica, da parte ambiental mesmo, sobre as condições até para que essa obra seja realizada, que ela desse uma continuidade, que esses estudos aprofundados apontam novas situações ali no Portão do Inferno. A obra já está parada, Haroldo, já tem um tempo. O governo estava aguardando aí alguns laudos, e o que nós percebemos é que volta àquela estaca inicial, que era justamente a visão científica dos geólogos que analisaram aquele ponto ali do Portão do Inferno na MT-251. O governo agora vai ter que tomar novos encaminhamentos, ele está aguardando aí naturalmente também novos relatórios, laudos, para tomar uma decisão, né? Saber o que a Simpra vai fazer, porque essa obra até então do retaludamento estava autorizada. Mas parece que quando caminhou um pouco a obra, Haroldo, perceberam que não era bem por aí. Vamos ouvir as explicações do governador Mauro Mendes, porque é um assunto, Haroldo, espinhoso para o governo, porque era uma solução palpável, viável, e como eu disse, a gente volta à estaca zero no Portão do Inferno. Vamos acompanhar. Que foi identificado um estudo mais geológico, mais profundo, algumas inconsistências nos estudos iniciais, o que demandou da Simpra um aprofundamento na análise técnica da solução. Uma coisa é você fazer um estudo preliminar, como foi feito, um estudo emergencial, como foi feito, tomaram as decisões que naquele momento precisavam ser tomadas, mas quando iniciou-se o projeto, verificou-se algumas inconsistências ou algumas diferenças geológicas que não foram percebidas.
Isso demandou aprofundar esses estudos geológicos, novas sondagens foram feitas, foi colocado máquina lá em cima do morro, isso demandou uma mobilização de recurso e até de complexidade gigante, foi feita sondagem a partir do topo do morro para baixo, para ver a característica real daquela rocha ali, e isso fez com que nós entrássemos num projeto de revisão, né, daquela solução inicial, se seria possível ou não executá-la. E aí eu não tenho ainda essa resposta definitiva dos técnicos que estão debruçados nisso já há alguns meses, tá? Agora, infelizmente, é uma solução bastante complexa para chegar a uma decisão definitiva ali de qual caminho vai ser tomado, mas eu acredito que nós estamos já chegando nos finalmente disso aí. É possível que tenha que trocar a solução, tem que fazer outra coisa ao invés do retaguarda? Olha, os estudos iniciais mostraram uma grande dificuldade ou quase uma impossibilidade de prosseguir naquela rota inicial. Isso é uma análise muito técnica, não é uma decisão, né, do governador, do secretário, é uma decisão técnica em função dessas novas sondagens que foram feitas. Mas eu não tenho ainda o veredito final dos técnicos de qual caminho ser seguido, mas eu acredito que teremos isso aí nos próxima semana, né, eles me prometeram isso ainda até o final do mês. Esses estudos foram... Haroldo, como o governador explica, né, a Cinfra, né, o próprio Estado, não tem um prazo ainda, mas depende aí dos resultados de laudos, naturalmente, sobre essa situação geológica, ou seja, algumas surpresas que apareceram na execução da obra. O que demonstra um certo caminho inverso, né? O governo, claro, tinha uma urgência de buscar uma solução, houveram muitas cobranças, né? Ou seja, desgaste político para o Estado, também para o governo, em relação a esse problema na rodovia da Chapada, mas o que a gente percebe é que uma medida, né, urgência, de emergência, num caso desse, acabou não surtindo o efeito que o Estado queria em relação a isso. Agora, o governador ainda não tem um posicionamento, como ele disse aí, do que caminhos ou, digamos assim, quais serão as novas estratégias agora para resolver esse problema, Haroldo? Ou seja, vamos voltar naquela história de que, de fato, tem que pensar uma nova rodovia para Chapada, essa estrada vai ficar só numa condição de estrada-parque, com baixa intensidade aí da circulação de veículos e pessoas, é uma área geológica bastante sensível, é um paredão de arenito, ou seja, arenito é uma mistura, vamos dizer assim, né, de leigo aqui contando, Haroldo, né, uma areia, com um pouco ali de argila, mas não é uma pedra, é muito mole, né? Aquele paredão todo ali. Portanto, agora, esse posicionamento todo, a obra começou, está parada, e o governo vai ter que rever todos esses pontos, e é aquela história. O governo não queria, o Estado não queria, mas voltou a estaca zero nessa solução do Portão do Inferno. Vamos ver como é que fica, Haroldo, porque alguns projetos já estavam aí sendo analisados, tem aquela rodovia que sai ali nos fundos, né? Da Ponte Ferro, Pedra 90, que vai lá por trás, né? Teria que pavimentar essa MT também, salvo engano, a 246, que vai ali por Manso. Enfim, o Estado vai ter que repensar também com uma certa urgência essa saída do acesso para a Chapada dos Guimarães, porque parece que o retaludamento não vai vingar, Haroldo. É uma história, uma ideia e uma proposta aí de uma obra que tudo indica, pelas falas do governador, que o Estado vai ter que rever esse posicionamento. Vamos acompanhar e aguardar, Haroldo. Por enquanto é isso, né? Essa questão toda, o trânsito está liberado, né? Tem ali aquela operação da polícia analisando, se começar a chover muito pode ser interrompido, mas por enquanto o alerta máximo da Cinfra em relação ao Portão do Inferno e por enquanto estamos sem solução. Eu volto contigo. Uma boa noite a você e a todos. Boa noite, José Porto. Olha, é o fim da picada, viu? Com todo o respeito a Vossa Excelência, governador do estado de Mato Grosso, mas é o fim da picada. Nesta altura do campeonato, um ano depois, você vem me dizer, não dizer a mim, dizer a toda a sociedade, de que o que vocês escolheram, o que vocês decidiram, né, não vai servir para nada. E o que é que foi feito? A verdade é essa, o que é que foi feito até agora? Né? Quer dizer, olha, para mim, você me desculpa, mas é improviso com o dinheiro público, é amadorismo, é desprezo técnico, né? Para não dizer incompetência.
Porque não é possível um negócio desse. Vai dizer isso para o empresário. Imagina um empresário em Chapada dos Guimarães que tem mais de um ano sofrendo com prejuízo, tentando uma decisão do governo do estado de Mato Grosso, e agora o governo está dizendo o seguinte: nós furamos lá, nós quebramos metade do morro, já destruímos metade do morro e chegamos à conclusão que o que nós decidimos não vai dar certo. Você me desculpa, Gersinho, mas é demais de amadorismo, viu? Você me desculpa. E outra coisa, gente, eu quero deixar bem claro aqui, bem claro, é obra mais cara. É mais gasto, é mais imposto que eu pago que está sendo utilizado para pagar essa obra. Né? Isso se chama amadorismo, desprezo com dinheiro público. Desculpa, com todo respeito ao governador Mauro Mendes, com todo respeito ao governo do estado de Mato Grosso, mas eu não aceito esse tipo de coisa e estou falando em nome dos empresários lá de Chapada dos Guimarães, estou falando em nome dos matogrossenses, que, de certa forma, acreditaram. Eu fui um aqui que mediei esse processo lá atrás, há um ano atrás, e disse assim: não, vamos dar um voto de confiança ao governo do estado de Mato Grosso, dos 10 formas de poder resolver isso, esse é o melhor caminho, o retaludamento, vamos acreditar, vamos confiar. Agora você vem me dizer que o que vocês escolheram não vai servir para nada? Pelo amor de Deus, gente, uma obra dessa envergadura, não é possível que só eu, enquanto cidadão mato-grossense, enquanto cuiabano, fique indignado com uma situação dessa. A sociedade tem que ficar indignada com o governo do estado. O governo do estado diz o seguinte, quer dizer, agora eu não quero brincar mais, agora a gente tem que tomar uma outra atitude, porque o que nós decidimos não vai dar certo. Onde já se viu um negócio desse? O quanto não gastaram de dinheiro público nessa história toda aí, desde a tela de galinha? Quantos geólogos e quantos técnicos, inclusive da Universidade Federal de Mato Grosso, disseram o seguinte: olha, não dá para fazer, ali é um parque, ali é sensível. O que o governo fez? Emburrou. O governo embirrou e disse: não, nós vamos fazer porque o retaludamento precisa fazer, né? Tem que fazer porque esse é o melhor caminho, e nós acreditamos, achamos que realmente esse seria o melhor caminho. Eu quero ver agora vocês enfrentarem, sabe quem? A comunidade, o comércio lá de Chapada dos Guimarães. É isso que eu quero ver, que já tomaram prejuízo até agora, esperando há mais de ano uma solução para esse portão do inferno, e até agora não resolveu, e agora estão dizendo que vão ter que começar do zero para poder achar uma outra solução. Eu quero, não é convencer o professor Haroldo, não, é convencer a sociedade lá de Chapada dos Guimarães, é convencer quem está assistindo o Cidade Alerta aqui, toda a sociedade que acreditou no governo do estado e até agora está tendo essa resposta. Ou vocês, né, melhorem de certa forma a narrativa para poder amenizar os danos e as consequências dessa decisão do governo do estado, ou simplesmente já era, porque tudo que vocês vão construir daqui para frente não vai ter toda a credibilidade que vocês tentaram construir lá atrás. Porque eu acreditei, estou falando como cidadão, não como apresentador de televisão, como cidadão, eu acreditei que realmente o governo do estado seria capaz e ter competência suficiente para poder resolver esse problema do portão do inferno. Agora, um ano depois, você dizer para mim que tudo que vocês decidiram não vai servir para nada, você me desculpa, mas olha, é uma falta de educação e de respeito comigo enquanto cidadão que paga os meus impostos e uma falta de respeito com os comerciantes e com os empresários de Chapada dos Guimarães. Você me desculpa, mas essa é uma posição minha e eu arco com as consequências das minhas posições. Né? Então, eu fico indignado realmente com essa situação, porque, veja bem, poxa, era uma coisa que era para ter sido resolvida há muito tempo, gente. Estamos falando de um ano atrás, né? Vamos aguardar, vamos ver qual será o novo encaminhamento que o governo do estado dará com relação a essa situação no Portão do Inferno.